Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos agora dar início a mais uma aula de homilética, de discipulado com homilética. A paz do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube. E a gente vai entrar agora na apostila para dar início a esta aula que estamos estudando hoje. A nossa disciplina é o plano de Deus para a salvação. O plano de Deus para salvação. E nós vamos começar aqui no querer permissível, né? É o querer permissível. Estamos estudando sobre o plano de Deus para a salvação, o plano de Deus para a humanidade. Não é a salvação, mas é a humanidade, né? É o plano de Deus para a salvação da humanidade, podemos dizer assim, né? O plano de Deus para a salvação da humanidade, tá certo? E está escrito assim, todos acharam? Página 28? Diz assim, ó, posso ler? Tem ninguém que não não, né? Hã? Quem veio dormir, diga bem. Vamos lá. Eu não estou dormindo porque eu estou em pé, viu? Se eu sentar, o sistema apaga. Muito cansado. Então, vamos lá. Querer permissivo. Permissivo quer dizer tolerante ou que envolve permissão. Na verdade, todo querer de Deus parte de sua o quê? Soberania. Mas há um detalhe que devemos atentar. Existem fatos que ocorrem em nossas vidas e muitos deles são provocados por nós e nós mesmos, que mesmo contra a vontade de Deus eles acontecem, como o pecado, por exemplo. Deus não suporta o pecado, mas não impede que o homem o quê? Por respeitar o direito de livre-arbítrio que Ele mesmo nos concedeu. Certo, pessoal? Então veja bem, o querer permissivo de Deus. O que é o querer permissivo? É Deus permitir algo na sua vida que Ele não queria. Ele não queria, mas aí Ele vai ter que entrar em ação que Ele é permissivo. Porque Ele não queria e vai deixar, porque não depende dele, foi você que escolheu isso. Certo? Por exemplo, nossos problemas, a maioria deles são consequências daquilo que Ele fez lá atrás. Vidas erradas, decisões erradas, comportamentos errados, palavras malditas, em horas erradas, etc. Então isso tudo acarreta uma multidão de consequências malditas, ruins. Mesmo antes da gente ser evangélico, porque veja bem, Deus perdoou o nosso pecado, purificou a nossa alma está livre. Agora a nossa carne não vai pagar as consequências. Certo? Por exemplo, para dar um exemplo para a senhora entender melhor, a pessoa matou uma pessoa, estava no mundo, mas aí ela se encontrou com a palavra, se arrependeu e aceitou Jesus. Vai deixar de ser presa? Vai ser presa, porque está devendo a sociedade, está devendo a conta. Então aquilo que a gente fez, a gente tem que pagar. Agora, aí, de acordo com a fé, o coração, Deus vai ver ali a situação e Deus vai dar a mão para dar uma ajuda. Deus vai dar um livramento, como eu já vi pessoas que querem algo e de repente Deus limpou lá. Na justiça não tinha nada. Deus por quê? Aquela pessoa ali era uma pessoa que realmente se converteu e que ia dar fruto de Deus. E que a justiça ia impedir. Deus entrou com a ação e não deixou que acontecesse. Não deixou. Certo? Porque a maior justiça é a de Deus. E Deus vai pelo coração, não pelo que sai da boca. E Deus sabe que por ele está no mundo, a gente faz coisas que na verdade a gente não queria fazer, porque a gente estava sendo escravizado por Satanás. Aí não quer dizer também que, porque se converteu, Deus vai nos poupar de sofrer as consequências do nosso erro. Nós sofremos. É o que está dizendo, a pessoa pegou,
vivendo na prostituição e pegou o filho da velha. Tá? Aí aceitou Jesus. Deus tem culpa? Não. A pessoa vai sofrer as consequências daquele erro que cometeu. Agora Deus pode curar? Pode. Agora não quer dizer que ele é obrigado a curar, porque é a consequência do seu pecado. Certo? Então a gente tem que entender dessa maneira. Agora Deus vai dando livramento, vai consolando o coração, o Espírito Santo deixa a forma de trabalhar, a fé da pessoa vai aumentando e tudo pode acontecer para surpresa, para a glória de Deus. Certo? Agora a gente precisa entender isso aí. Então o que ele é permitido é quando Deus não quer que algo aconteça, mas ele tem que deixar. Por quê? Porque não depende dele, foi a pessoa que fez daquela maneira. A pessoa agiu, é como se a pessoa tivesse provocado aquele acontecimento. Aí ele diz, você quer, então não posso fazer nada, você escolheu, certo? Então, o querer permissivo é isso aí. É Deus não querer, mas deixar. Deus quer que você fume? Não. Mas se a pessoa fumar, Deus vai tomar o cigarro da pessoa? Não. Entendeu? Deus não vai nos impedir de pecar. Deus disse que a gente não deve pecar. Mas se a gente pecar, Ele vai nos impedir? Não. Ele vai deixar. Ah, mas Ele avisou. Se vai pecar, vai. Então vai receber um pagamento. Qual é o pagamento? A morte. Meu salário? Certo? Então Ele avisa. Querer permissivo. Por isso que a gente tem que lutar para dar o melhor, para que a gente não venha provocar nenhum mal contra nós mesmo. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, isso ele vai. Certo? E toda colheita nunca é como você plantou, é em abundância. Toda colheita é em abundância. Então, vigia, tá? Tenha cuidado com o que você está plantando. Até porque a terra espiritual, não morre uma só semente que é jogada nela. Toda semente que é semeada no mundo espiritual brota. Brota. É incrível. A Bíblia diz, amém, soldado? Tudo bem, só passeando? Amém, vai na paz, soldado. Estamos nas aulas aqui, viu? Quando quiser visitar, seja bem-vindo, viu? Então, toda a semente que é lançada na terra espiritual não vem para morrer, ela brota. Ela brota mesmo, tá? É por isso que o Senhor disse, olha, de toda palavra ociosa que o homem falar, ele há de dar conta. Aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar, vai colher. Então tem que ter esse cuidado. Plantou, eita, tá? Então eu tenho o máximo de cuidado, meu Deus do céu. Eu gosto que o Espírito Santo tem uma forma de trabalhar comigo, e quando eu falo algo errado, ele já dá um toque em mim, eu sinto logo, não quero me arrepender na hora, glória a Deus por isso. Agradecer a ele por ele trabalhar assim comigo. Ele dá logo um toque. Né? Uma vez eu estava brincando com um amigo sem querer, rapaz. Eu falei uma palavra para ele, na brincadeira, ele brincando tudo assim. E eu falei uma palavra em relação ao olho dele, não foi agressiva. Mas eu não me lembro agora como foi que eu falei, mas o que eu falei dava a entender que eu estava falando mal do olho dele. Quando eu acabei de falar, eu me arrepiei todinho, o Espírito Santo me arrepiou na hora. Aí depois eu disse, Senhor, desculpa aí, não queria falar isso não. Na hora, o Espírito Santo me avisa logo. Quando eu dou uma palavrinha que não está de acordo, me avisa logo. Né? Então, é necessário que você tenha essa sensibilidade com o Espírito. Peça a Ele, que Ele te convence. Eu fiquei todo triste, todo sem graça, queria até falar. Falei. Aí quando eu fui orar, eu orei para que aquilo não acontecesse na vida do irmão. Senhor Deus, me perdoa por aquela palavra que eu falei. Foi uma brincadeira, saiu assim. Né? Não foi por intencional. Me perdoe, vai lá, dá livramento ao homem lá, deixa que isso aconteça, porque eu falei. Tá? Para que Deus viesse a agir nessa área. Então, tem que ter esse cuidado. Isso é com o filho. Eita, esse menino é um capeta, misericórdia. Não sou. Esse menino vai virar um capeta mesmo. É uma pimenta, vai ser uma pimenta. Então, a gente tem que ter cuidado com o que fala. Você vai pagar o que fez. Ó, tem que ter cuidado. Cuidado. Que da tua boca saiam palavras que venham promover a edificação de quem está ouvindo. Está lá em Efésios 4, 29, 30. Está lá. Então,
que a sua palavra ela vai promover a edificação de quem está lhe ouvindo. Né? Às vezes eu estou passando assim, eu vejo pessoas no grupinho conversando igual que faz essas coisas, meu Deus do céu. Quantas palavras malditas ali saíram? E quantas palavras lançadas fora? E o homem pensa que tudo aquilo ali passou, né? Passou não. Cada palavra daquela está retida em determinado lugar para o dia do juízo. Não tem como escapar. E as que foram de maldição, ele vai colher estando na terra ainda. Então, a gente não sabe o poder que aqui tem. Muitos cristãos não sabem a dimensão que está vivendo, tá? Mas você está numa dimensão espiritual poderosa. Você está constantemente na presença de Deus. E você deve estar ligado, vigilante, tá? Porque nós estamos assentados em lugares celestial em Cristo Jesus. Então, voltando para o texto, querer permissivo. Todo mundo entendeu? Se entendeu, diga amém. Amém? Pronto. Tem alguma pergunta a fazer, pessoal? Tem não, né? Então vamos lá. O querer permissivo de Deus. Para você entender aqui melhor, uma folha cai da árvore, não porque Deus a derrubou, mas a ação do vento e de outros fatores que já foram pré-determinados por Deus, a natureza a lançam para o chão. Deus quis permitir. Mais uma vez falando do querer permissivo de Deus. São coisas que acontecem, que Deus não fez acontecer. Aconteceu. E Deus deixou. Porque tem vários fatores envolvendo aquele acontecimento, aquela situação, e que Deus pode se intrometer. Certo, pessoal? Então, ó, mas Deus nos criou livres. E agora vem o resumo. Em resumo, Deus não se agrada do pecado, mas por possuir direito de escolha dado por Deus, o homem decidiu voluntariamente pecar. Certo? Vocês se lembram que Deus disse para Adão: não coma desse fruto. Foi? Não coma. Ele vivia bem até enquanto estava obedecendo a Deus. Mas ele resolveu desobedecer e dar ouvido à sua mulher. Dar ouvido à sua mulher. Foi, irmão. Eu queria abrir um parênteses aqui e falar sobre, no caso, algumas mulheres. Veja que Adão, ele sofreu uma perca, foi uma desgraça na vida dele por causa dele dar ouvido à sua mulher. Não é porque a mulher é maldita, porque a mulher não tem entendimento, não é porque a mulher nada, não. A mulher é um ser maravilhoso que Deus fez, para representar o homem. Só que o homem é o cabeça e a mulher não pode, em hipótese alguma, mandar no homem, certo? Eles têm que andar lado a lado, eles têm que andar de comum acordo. E nesses últimos dias eu tenho visto tantas mulheres que estão querendo mandar, dominar, guiar, ter domínio completo sobre o marido. E o pior, que isso está acontecendo até na igreja. Até na igreja. E o pior é que tem muitos homens bobão que conhecem a palavra de Deus, que sabe como devia se comportar, como deve se comportar, que se deixa levar pelo conselho de algumas mulheres. Não são todas, mas uma boa parte. Eva foi um que levou o marido, e não só o marido, ela e a gente, tudinho para a desgraça. Isso só porque ele ouviu ela, ele seguiu o conselho dela em relação ao que Deus tinha falado. E o sacerdócio do homem tem que vir de Deus, ou seja, a instrução dele tem que vir de Deus e ele passar para a mulher. A mulher não pode passar para o homem. Não quer dizer que a mulher não vai ter visão, ela vai poder ajudar o seu esposo, mas entendendo que a decisão final deve ser do marido e deve ser respeitada no que diz respeito às coisas de Deus.
ele é o sacerdote, ele é o cabeça, certo? E eu tenho visto, irmãos, mulheres destruírem o seu marido e ela não está percebendo. Quando ela começa a impedir que ele venha à igreja, começa a retardar a obra que ele está fazendo para Deus. Homens que conhecem a palavra e se deixam levar. Eu glorifico a Deus porque a minha esposa, ela é consciente disso. Às vezes ela vê determinadas mulheres, viu, com o seu marido e ela diz: rapaz, como é que o marido se deixa levar por isso? A minha mulher é consciente, graças a Deus, ela tem aprendido a palavra, tenho mostrado a ela. A gente tem andado com um acordo, mas ela entende, né? E a hora que ela diz: eu não era muito cuidado assim, não, eu julgo o que ela está falando, vou para a palavra e vejo se ela vai fazer ou não. A última palavra é de Deus, certo? Então eu não faço o que eu quero, também não faço o que ela quer, eu faço o que Deus está de acordo com a palavra de Deus, certo? Sabendo que a mulher, ela pode instruir, ajudando a gente com uma ideia, tá? Ela pode ter uma visão que o homem esteja tendo, tá? Mas, de respeito às coisas de Deus, o homem tem que ser decisivo. Ele não pode deixar levar pela mulher. Vou para a igreja hoje, mas não, fulano, que tem gente lá e fica lá no teu lugar, e mesmo eu vou ficar aqui, ó. Pessoal, aí alguém vai lá e faz a cara feia para a esposa dele. Aí ela, que não tem conhecimento como ele tem, fulano, olhou assim para mim. Então você não sou o quê? Aí já começa a jogar na cabeça do marido. Se o marido não tiver a palavra, não for conhecedor da palavra, ele vai: foi. Aí entra na dela. Aí cai o doido, ele cai na dela, entendeu? Tem que ter cuidado. Não podemos deixar levar para o conselho de A ou de B. Certo? Então, infelizmente, está acontecendo, irmão, é uma grande quantidade de homens que estão caindo na fé. Jesus vai voltar e o casal vai ficar. Em vez da mulher ajudar o marido, ela está destruindo ele. Certo? Em vez de dar uma força para o marido, ela está jogando mais sujeira, que Eva jogou. Vai, amor, come. Vai, amor. Eu não morri não, ó. É gostosa, é. Prova, amor. Vai. Aqui, ó. Estou entendendo aqui, eu vivo, ó. Quer dizer que eu não morri não, porque já estava morta. Já estava morta até ela. E ele olha com os olhos carnal. Esse é o defeito, é o problema da pessoa, o erro da pessoa. É olhar pelo lado carnal. Certo? Não se deve olhar pelo lado carnal, deve olhar pelo lado espiritual. Certo? Então, tome cuidado. O homem de Deus, quando Deus lhe manda fazer algo, faça. Ame sua esposa, abrace sua esposa, se divirta com sua esposa, ajuda sua esposa, viva com a sua esposa, seja feliz com ela, mas quando se trata das coisas de Deus, minha filha, me desculpa, mas tem que ser assim. É assim. Eu conheço, já vi casos de ao contrário, né? De homens que queriam impedir da mulher vir à igreja de adorar. Eu conheço uma irmã que o marido deixava ela trancada, ela abria a janela do lado e vinha correndo para a igreja. Entendeu? Então, quando se trata de tocar no seu lado espiritual, não aceite a acordo de ninguém. De ninguém. Nem pai, nem mãe, nem marido, nem filho. Ninguém pode pedir ou atuar ou agir na sua área espiritual. Não deixe ninguém tocar nessa área. Seja zeloso por Deus. Seja zeloso por Deus. Tá? Cumpra com a sua obrigação com Deus. Porque eu vejo pessoas incríveis da igreja, dão uma palavra, diz amém, e depois parece que não disse nada. Passou. Pessoas que voltam atrás de acordo que fez na igreja por brincadeira, promete e não faz, diz que veio e não vem. São coisas que isso aí está irritando a Deus. Pessoas que estão no pecado da mentira, da negligência. Jesus vai voltar e as pessoas vão ficar. Nós não podemos agir assim. Se você tem uma palavra, morra por ela. Morra. Mas cumpra aquela palavra. Só tem uma coisa, irmão, que pode nos fazer voltar atrás da palavra que a gente tem para algo para ver. É um caso de socorro para a nossa família. Alguém passou mal. Isso é um caso de força maior. O amor está em primeiro lugar. O amor, cuidado com a família. Certo? Tem que dar atenção. Mas, por outra razão,
Aí eu conheço um irmão que, não, eu não fui para uma reunião muito importante que tinha que ter na igreja dele. Ele disse que não foi para a reunião que já estava marcada, porque ele tinha que estar com a mulher dele. E aí eu pergunto a você, ele fez certo? Se a mulher estava com saúde, num lugar seguro, e aí, fez certo? Onde é que fica Deus nessa história? Quem vale mais, Deus ou a minha esposa? Deus em primeiro lugar. Agora, desde que a sua família esteja em segurança, esteja protegida, esteja com os recursos necessários, entregou, está tudo bem? Tchau. Minha esposa, quando teve o primeiro bebê da Damares, era toda ponteada, de primeira marinheira em primeira viagem. Disseram que ela não podia se levantar e nem andar. Olha, só deu eu na cabeça, irmão. Eu tinha que pegar o marinho, do jeito que eu sou assim, né? Vocês sabem essa fortaleza aqui. Eu tinha que pegar esse peso todinho da minha esposa e levantar ela, me arrebentando tudo, levantava ela, para dar banho nela, fazer o curativo dela, que a gente sofreu naquela fase. Foi um sofrimento terrível o nascimento de Damares para a gente, passou um processo terrível na terra. Foi prova mesmo. E não tinha ninguém com nós. Tinha muitos realizados assim, mas distantes. Próximo era difícil, era pouca gente. E fizeram isso comigo. Fizeram a gente virar. Olha, foi coisa mesmo de cinema. Aí eu me lembro que minha esposa disseram para ela que ela não queria se molhar, senão ela ia quebrar o resguardo. E ela parecia uma laúça quando saía, porque ela cobria a cabeça, usava uma bota 7 léguas e saía com medo de se molhar para pegar no quebrou o resguardo. E não fizeram só cedo, para a gente marido, primeira viagem, primeiro filho, né? Aí você fica daquele jeito. Então, eu vejo, meu irmão, que eu estava lá, a gente estava tudo lindo, dava a comidinha dela, ela toda ponteada lá, o bebê, deixava o bebê do lado do mar, estava do lado dela assim, e olha, tudo certo aí, pronto, tchau, bicho. Lá para jogar o cheio. E para a igreja. Não faltei nenhuma vez, cumpri com o meu compromisso, com o meu ministério, nisso não me impediu de fazer a obra. Está entendendo? Por quê? Ela estava segura, estava alimentada, está entendendo? Estava tudo bem. Então para quê? Aí não, porque minha esposa está ponteada, eu tenho que ficar em casa, deixa a obra sofrer lá e a obra precisando de mim. É isso, rapaz. E o pior é que eu vejo pessoas que está tudo bem, e a pessoa tem situação para não vir para a igreja. E aí Jesus volta numa hora dessa. Como é que vai ser? Vai ser ver o negócio? Então, pessoal, deu a palavra, deu, morra pela sua palavra. Eu passei um homem na minha vida. O cara que estava aí eu quero me chamar longe para a igreja, e disse assim, não, quero ir, então você vai não, você fica aí, vamos embora. E ele quer ser embora. O homem de Deus é que faz assim. A mulher quer não, tchau. Porque senão ele morre também. E ele vindo, ele vai conseguir levantar ela. Porque vai chegar um momento que ela vai vir, que ela sabe até a fonte. Então, chegou um momento que o cara fizer noção em casa, ele sabe, aí eu ficava noção de a sorte, eu vou ficar aqui, não, quando ele chamar eu vou. Aí eu vou se levantou. Entendeu, pessoal? Então, a Bíblia diz que nós somos feitos reis e sacerdotes. Então nós somos reis. Todos nós somos reis. Qual é a qualidade de um rei? Você sabe que quando um rei, biblicamente falando, quando o rei dava uma palavra, ele não poderia mais voltar atrás. Não é verdade? O rei deu o edito de Daniel, não pôde voltar atrás, porque foi a palavra dele que foi dita, era aquele que ele tinha que deixar morrer, porque foi a palavra dele. Qual a armadilha foi? Vai vir a tua palavra. O rei Herodes, que disse, pede-nos o que tu quiser e eu te darei até metade do meu reino. Ele disse, eu quero a cabeça de João Batista. E aí, João Batista, ele respeitava, temia João Batista, ia na prisão conversar com João Batista, pedir para João Batista aliviar a barra sobre ele. João Batista aliviar nada, você está entendendo? Você está errado. Mas João Batista, tá, ele tinha medo de João Batista, ele temia João Batista e respeitava João Batista. Aí a menina vai e pede justamente a cabeça de João Batista.
história. Pegou e voltou. E agora? Por que eu voltar atrás? Ele deu a palavra. Aconteça o que acontecer, a palavra dele não pode voltar atrás. E nós somos quem? Não podemos voltar atrás. Mas tem pessoas que qualquer coisa começa a desfalecer no serviço do Senhor. Eu percebo que está morrendo e perdendo e deixando de alcançar a bênção que já estava bem próxima. Não podemos desfalecer. Não podemos diminuir. Não. A nossa obra diante de Deus ela tem que crescer, ela tem que multiplicar. Se está diminuindo, é porque você está regredindo e vai ser ruim para você. Tem que crescer, tem que aumentar. Está vindo o curso verde, não vou faltar não. Tem gente que não vou faltar. Ainda que eu chegue atrasado, mas eu vou. Certo? Porque o curso tem, nesse caso tem 2 etapas. Tem a administração da palavra e tem a aula. Então eu vou. Eu pego o outro, não pego. Então, é a igreja, é o culto. Está na direção, vá. Não, pessoas de qualquer. Não, é que eu estou mandando dorzinha de cabeça. Pelo amor de Deus. Aqui é o quê? Aqui é uma gafieira? Que você vai vir com a dor de cabeça e vai voltar pior? Aqui é a casa do Senhor. Vem com a dor de cabeça quando tu voltar, você é curado. É só crer, tá? Se não sair curado é porque tem alguma coisa, algum problema que o seu corpo está reagindo, você vai ter que resolver, vai ter que ir ao médico, tá? Porque aquilo que o homem faz, Deus não faz. Deus deixa ele fazer. Deus só faz o que o homem não pode, certo? Então, cuidado. Cuidado com o teu ministério. Cuidado com a tua vida espiritual, tá? Não deixe de servir a Deus por qualquer coisinha, não. Só se for coisa de força maior, como eu estou dizendo a você. Eu venho com o meu carro, todo lugar esquisito. Aí ele quebrou, eu vou deixar o meu carro lá. Eu vou avisar, dizer que não vou poder vir, porque eu estou ali tomando conta do carro até resolver o guincho que eu vim buscar. Isso ali é um motivo de força maior. Tá? Mas se tiver um lugar que eu possa guardar ainda, eu ainda guardo, eu dou um jeito e venho embora. Mas só força maior. Alguém está precisando ser socorrido e ir para o hospital passando mal. Força maior. Mas do contrário não, pessoal. Amém? Amém. Deu para entender? Certo, pessoal? Então, ó. Aqui, né? Mas Deus nos criou livres e donos de nossas vontades. Deus não nos fez meros robôs. Por isso o homem, valendo-se deste direito, fere e afronta a santidade de Deus. Como Deus não impede que o homem peque, embora não se agrade do pecado. Percebemos aí o soberano querer permissivo de Deus. Permitir não é o que? Entenda bem, viu? Permitir é dar o que? Liberdade. Consentir é o que? Concordar. Entendeu? Tem uma diferença aí. Aprovar, concordar, aprovar. Deus dá liberdade ao homem, mas não aprova as suas o quê? Mas a obra. Certo? Deus deixa a gente ter vontade. Querer, permissivo e soberano. Ele deixa a gente ter vontade. Para que a gente escolha, tem que descer. Bom, aí é por isso que ele diz que o homem ele vai ser chamado a um tribunal para prestar conta de tudo aquilo que ele fez. No caso do ímpio, ele vai para o juízo final. E no nosso caso, nós vamos para o tribunal de Cristo, para sermos avaliados em relação às obras que ele fez. O que é que se fez para Cristo? Com qual motivação, com qual emoção, com qual sentimento você fez para Cristo? Vai ser julgado isso. Para você poder receber um pagamento pelo que você fez. Tá? Então, faça com amor. Faça sem interesse. Tá? Porque Deus ele vai te recompensar ricamente. Agora, nós temos que ajudar um ao outro. Temos que ter esse zelo de procurar entender a situação do outro. Tem alguém que está trabalhando na igreja, mas está desempregado. Cabe a gente ajudar de alguma maneira. O mínimo que a gente pode. Tá? Ou o máximo que a gente pode. Porque quando eu digo assim, você não vai dar tudo que você tem. Mas tem uma porção.
que para ele é o mínimo, tá? Mas dê o máximo que você puder, porque para essa pessoa não vai ser tudo, mas vai ajudar muito ela. Temos que entender isso aí. Tudo que Santa Ceia aqui, a gente recolhe alimentos para dar para as pessoas necessitadas. Tá? Então a gente precisa ter esse exemplo, porque tem pessoas que estão na obra, estão trabalhando, mas estão desempregadas, estão passando necessidade. Tá? Então, vamos ajudar. Vamos ter esse espírito de ajudar o próximo. A vontade de Deus na criação do homem. Quando nos referimos ao homem, não estamos tratando apenas do sexo que, mas também estamos incluindo a mulher. Homem, neste caso, está no sentido que, veja lá Gênesis 1, 27, de 5 e 2. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea criou. Deus criou macho e fêmea. 5:2. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Tem aquela luta, né? Nós estamos fazendo aí, essa luta que está acontecendo aí, de homem que eles querem dar com a mulher, e Deus fez um casal. No começo de tudo, fez um casal. Agora imagina se lá no começo, depois que Adão e Eva tivessem tido filhos e filhas, e aí Eva resolvesse se apaixonar por uma mulher e Adão por um homem, a gente estaria aqui. Então, Deus não se agrada da união entre duas pessoas do mesmo sexo. Deus não se agrada. Pode reclamar, pode lutar, pode nos criticar, mas Deus, eu estou falando, não se agrada. Ele não aceita. E se ele não aceita, eu também não aceito. Porque Deus não gosta, eu também não gosto. Porque eu sou protestante. E protestante quer dizer aquele que protesta contra o pecado. Não estou protestando contra o ser humano, mas contra o ato provocado, praticado pelo ser humano. Então, se o homem se relacionar com o homem, está em pecado diante de Deus. Tá? Se morrer nessa situação, vai para o juízo final e, infelizmente, a Bíblia diz que vai para o inferno. Não sou eu, não. Não estou condenando ninguém que está assistindo, até porque, se está vivo, Deus está lhe dando uma grande chance de se converter ao Evangelho e mudar de atitude, mudar de vida. Se não quiser, cada um vai responder por si naquele grande dia. Mas saiba de uma coisa, que o juízo vai acontecer. Vai acontecer o juízo. E Jesus veio justamente para isso, para levar o homem da ira vindoura. Tá? Então todo mundo tem essa chance, tem essa oportunidade de ser feliz de verdade, tá? E de mudar de vida. A gente entende que Deus não se engana. Não por esse negócio de homem com homem, mulher com mulher. Você vê que o órgão genital anal, ele não foi feito para relação sexual, porque ele não provoca nenhum prazer. Ele não. Ali não tem nervo sensível para provocar nenhum prazer ao homem ou à mulher. Ali é uma saída de dejeto. É por isso que o homem e a mulher têm a mesma coisa.
O que é que difere o homem da mulher? O órgão genital frontal, certo? Mas o ânus não foi feito para se relacionar. Ele foi feito como saída de dejetos do corpo. Tá? Então, o diabo, ele é servoso. Ele perverte a mente humana para que a mente humana venha acreditar que aquilo ali é para se relacionar, quando não é. Para você ter uma ideia, eu estava estudando e eu estava tentando entendimento. E eu vi e disse, meu Deus, nós não somos uma casa? Não é isso? A Bíblia nos chama de uma casa. Na sua casa, o que é que tem na sua casa? Os compartimentos que tem na sua casa é o quê? Quarto, sala, cozinha e banheiro. E depois do banheiro tem o que? A fossa. Certo? Nós temos uma parte do nosso corpo que é a fossa da nossa casa. E toda fossa tem o que? Um suspiro, uma saída de ar. É o que nós temos. É por isso que a gente pode se gabar de só olhar, porque a gente anda uma fossa aqui, irmão, é o vento de baixo. Você que é tão orgulhoso, né? Mas anda com uma fossa e um suspiro aqui. Não está entendendo? Então, é saída de dejeto. Todo tipo de contaminação do corpo sai pela parte do ânus. Tudo. Gases venenosos, perigosíssimos, tá? Sai pela parte do ânus, está tudo ali. Ele vai expelindo. E qualquer penetração naquela área vai fazer com que os gases entrem na pessoa que está penetrando. E o processo diz também, eu estudei sobre isso aí, diz que também penetra na própria pessoa que está sendo penetrada. Vai para as válvulas internas do coração, provocando infecção bacteriana, fazendo com que a válvula do coração venha diminuir suas forças e a pessoa de repente sofrer um ataque cardíaco e morrer. Infarto, morrer subitamente. Tá? E a mídia está aí dando ênfase, dando prioridade, colocando esse tipo de relação sexual como sendo prazerosa e preferida pelo brasileiro. Não se deixe levar por essa maldição. Tá? E eu estava até olhando no Face, que eu sou muito observador, eu fico olhando no Face, e muitos cristãos, por não ter sabedoria, por não ter conhecimento, outros por não ter sabedoria, se deixam levar. Mas a gente tem que entender que tem comportamento nosso que está fazendo apologia a certos tipos de pecado. Quando você dá a língua no Face, bota a língua para fora, você está fazendo apologia ao sexo oral que está vindo de fora. Entendeu? E até essa figura que coloca a outra fora que até na magia. Isso. Tem na magia negra também. Tá? Então, tem também a questão que deixa bem claro sobre. Às vezes eu vejo, tem pessoas que postam na capa do seu Face dando um beijo colado no cônjuge. Isso não é para se expor. Beijo colado é uma intimidade do casal, não é para estar expondo como capa oficial do Face. É uma coisa particular de cada um, não é para estar se expondo, não. As pessoas fazem isso no mundo aí, mas a gente é diferente. Tem um momento na vida da vida que eu posso estar expondo isso daí. Não é porque é falta de respeito, é porque é uma intimidade do casal. Para quem está mostrando? Já tem outros que postam no Face a mulher e o homem abraçando ela por trás. Apologia ao sexo anal. A pessoa não sabe, faz isso sem intenção, mas não sabe que está sendo. Está aderindo ali, está fazendo apologia àquilo ali. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado, até porque a gente posta, até a forma que a gente faz, as poses que a gente faz para fazer tirar foto, né? Então temos que cuidar. Tem coisas que é você e o seu cônjuge, tá?
Você não pode expor. Aí você tem que ser maldado. Se eu der um abraço da minha esposa, eu vou assim em casa, veja ela, pronto. Normal. Mas se eu der um abraço dela, beijando ela por trás e postar, tá ruim o negócio. E a pessoa, quando vê, vem logo na mente. A gente vive num país, num mundo, em que o pior está, ó, é muito pensamento, é muita coisa que você não tiver cuidado, entendeu? Então temos que ter cuidado, até com as coisas que a gente faz, que a gente gosta. Quantas vezes eu fui lá no Face para avisar para pessoas que estavam postando fazendo. Quem sabe que você é um chefe satânico, libertinário da nova era, e eu vou lá e. Desculpa, pastor, não sabia não. Tá logo lá. Eu aviso. E outras coisas. Então, pessoal, a gente tem que ter esse cuidado, tá? E entender que a mídia está bombardeando a gente, tá? Não é pior porque tem uns que nem venderam. Eu mesmo lá, a cara quebrou, que nem tem que comprar uma ainda, tem tempo de necessidade de comprar. Estou precisando de tempo para comprar uma ainda, mas eu só assisto mais a porta, tá? Eu vivo vendo essas coisas. Então, eu sofro mesmo. Mas se você está ligado na televisão direto, eu bombardeio direto, principalmente reclamando de cerveja. É a mulher de roupa. Tem roupa, pouca roupa, né? E outras coisas. Se for para ver na internet, você viajar muito na internet, você também vai ver muita coisa. Né? Então, tenha cuidado. Vigie, porque Deus, Ele não se agrada dessas coisas erradas que estão falando por aí. Essas coisas relacionadas ao sexo que a mídia está investindo. Você vê aí que essa tal televisão aí, essa emissora, né? Tá aí, todo mundo sabe, está cheio na internet que foi o sacrifício, magia negra ali, sacrifício cabalístico, que aquele mundo morreu, estava tudo escrito que ia acontecer naquele ciclo. Aconteceu do mesmo jeito, foi sacrifício, e o pessoal ainda assiste novela na sua casa. E aí? Ou seja, está botando o demônio dentro da sua casa, porque quando liga ali para assistir aquilo, aquele demônio, ele começa a bichar lá na sua casa. Tá? Tem uma novela que o começo dela era uma sessão espírita, era uma imagem parecida, tá? Aquele negócio todo. E ali de 6 horas na casa da pessoa, era 6 horas 7 lá, estava ali, logo no começo do anoitecer, acontecendo na casa de várias pessoas aqui, se abrindo, né? Acontecendo na vida de quantos crentes? Na sua casa, a sessão espírita acontecendo. Aí o demônio tem, certo? Por que que nos desenhos do Aldine ele coloca mensagem subliminar? Por exemplo, pouca onda. O menino vai, manhã, eu quero assim, pouca onda, manhã, pouca onda quer dizer anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Entendeu? Mensagem subliminar. No filme do Rei Leão, o leão vai assim para uma poeira e ninguém vê, a poeira soa lá. Mas bota em câmera lenta e você vai ver o nome sexo. Só as crianças que veem. Então, é muita coisa que está acontecendo e que muitas pessoas não estão vendo. Tá? Então, eu uso a internet para buscar conhecimento, para aprender. Já tem outros que usam para estar conversando, besteira, uma conversa forte. Entendeu? Então, use ela, mas para o seu bem, para o seu crescimento. Você vai ver como você vai ficar formado, vencedor. Tá? Então, foi macho e fêmea que Deus fez. E os abençoou. Como é que eu, como pastor, posso fazer o casamento de 2 homens ou de 2 mulheres? Se Deus abençoou o casal, não foi 2 homens e 2 mulheres. Aí, se essa lei surgir, eu vou ter que ir preso. Você vai encontrar muitos. Então, assim, não questionando, né? No caso é heresia, né? Por exemplo, ele está em outra palavra. Lá em 1 Coríntios 6 e 9, diz que os sodomitas não entrarão no reino de Deus. O que é sodomita? Pessoas que praticam aberrações sexuais.
Certo? Pessoas que praticam relações sexuais. Está bem claro isso daí. Lá na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 26, 27, 28, 29, você vai ler, diz que as mulheres perverteram-se e mudaram a sua forma natural de se relacionar. Ou seja, em vez de a mulher se relacionar com o seu órgão genital frontal, elas estavam se relacionando com o seu órgão genital anal. E aí Deus se enfureceu e os entregou às suas próprias infâmias, paixões. Lê lá, aos Romanos 1, você vai ler lá, 1, 21, 22, 23, 24, 25, você vai ver isso aí, Deus condenando a prática deles naquele tempo e também no tempo de hoje. Então, a pessoa dizer isso aí, meu Deus, tem muito, não é só um não. Veja que perigo. Por isso que você não pode incluir tudo, não, tem que ter conhecimento da palavra. Porque você vai num encontro desse, aí o cara é um líder, conhecedor, ele vai dizer que pode ver, né? Como por exemplo, a prática do sexo oral, a pessoa, cada órgão foi feito com um propósito, tá? Aí a pessoa vai colocar a boca nas partes genital de outro, e aí? A boca tem a sua sensibilidade para receber determinado tipo de comida, né? Mas o que sai ali é dejeto. Então, você pode fazer isso daí. E aí, por isso que vem o quê? As consequências desse tipo de ato. Eu falei na relação sexual anal, que provoca a infecção bacteriana das válvulas do coração, provoca a miocardite também, que é uma inflamação na parte de fora do coração, tá? Provoca enlastecimento das veias anais, enlastecendo, fazendo com que a pessoa na velhice não venha mais segurar o dejeto. A pessoa sente vontade, pensa que vai soltar um vento e se derrama todo, né? Outra, o câncer anal, né? E também outros tipos de doenças que provocam isso aí. E na relação sexual oral, que é feita com a boca, vem o HPV e outros tipos de doença que está na garganta, de câncer, que você vai saber, se for nos hospitais de câncer, você vai ver muito isso acontecer. Câncer de garganta é muito provocado pelo cigarro e pela relação sexual oral. Tem um ator famoso aí, ele pegou câncer na garganta e praticava muito esse tipo de relação sexual. Então tá aí, tá? E tá pegando esses câncer aí. Por quê? Porque as consequências desse ato sexual. Eu nunca vi ninguém que ficou doente e teve um problema se relacionando com a sua esposa da maneira que foi cercado. Mas nunca vai ficar. E tem mais, aquilo ali é para ser feito mesmo, é para se usar mesmo. Deus não está preocupado se faz 10 vezes, 15 vezes, não. É para fazer mesmo, é para usar aquilo ali. Você não pode entregar completamente a carnalidade. Mas é para usar e não tem fim, não tem problema nenhum. Serve tanto para a questão corporal como para a questão espiritual. É importante que os casais se relacionem. Certo? Então, é isso que acontece. Aí o diabo chega, coloca na mente do camarada que ele pode ter outra. Aí ele tem a dele, aí começa a paquerar outra, e daí vai, e a vida do filho não quiser. Então, tudo isso traz consequências terríveis, irmão. Oi? Uma pergunta. Uma pessoa tem uma dúvida. E ela disse que quando a irmã dela foi ter relação com o esposo dela, ela foi batizada com o Espírito Santo. Isso é verdade? Ó, não posso ficar muito isso aí, não. Ser batizado na hora da relação sexual, eu vi, eu não sei não, ela pode, eu não sei. Agora eu sei de pessoas que, por não conhecer a palavra, achavam que se relacionar era pecado. Então orava muito, pedia muito a Deus para se relacionar. Quando Deus já permitiu, vai tempo, né? Quando ele faz a mulher e o homem, ele vai assim, crescer e multiplicar. O que ele está dizendo ali? Como é que vai crescer e multiplicar se não se relacionar? Certo? Então, quando a relação sexual é feita com carinho, com amor e com santidade, pode acontecer, não estou dizendo que não foi, certo? Mas eu não posso dizer que foi ou que não foi. Agora, isso
Isso pode ser uma verdade se a vida dela mudou. Porque também o batismo com o Espírito Santo, ou seja, o revestimento de poder com o Espírito Santo, a pessoa muda a sua forma de atuar na casa do Senhor. Se ela era atuante, ela vai dobrar na sua atuação. Se ela era zelosa, ela vai ser mais zelosa. Ela vai ter algo sempre a mais. O revestimento do Espírito Santo é para fazer a pessoa ficar mais sensível ao pecado. A pessoa percebe logo de longe, tudo toca na pessoa. Certo? Então o revestimento do poder do Espírito Santo, ele faz isso acontecer. Então se ela foi ou se não foi, eu não sei. Também não posso dizer que pode ou não pode acontecer. Mas se isso aconteceu mesmo, então ela mudou a sua forma de vida. Mudou muita coisa dela. Né? Porque uma vez eu vi um cara de uma página que foi batizado no Espírito Santo, e o camarada foi desanimando até que se desviou. Então ele não foi batizado. Não foi. Porque a pessoa, quando é revestida com o Espírito Santo, Deus só dá o Espírito para aquilo que for útil. Deus deu é para você crescer, é só você buscar. Por isso que o apóstolo Paulo diz o quê? No final da primeira carta, capítulo 13 lá, ele tem mais embaixo, ele diz assim: buscai com zelo os melhores dons. Buscai com zelo os melhores dons. Então, bater no Espírito Santo é muito importante. Então, pessoal, se vocês entenderem o que eu estou falando, digam um amém se entenderem. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida ficou no ar? Essa é a hora. Então, estamos na sala de aula e estamos realmente tirando as dúvidas e mostrando a realidade da vida. Tá bom? Porque eu vi no YouTube um vídeo lá que diz que Adão ele teve a primeira mulher dele, que foi também feita do pó, é verdade? Se chama Lilith. Heresia. Deus fez Eva, depois de ter provocado em Adão um sonho. Tirou da costela dele e fez uma mulher. Certo? Então, qualquer outra coisa fora disso é heresia. Não existe. Então, a mulher que Deus deu a Adão foi Eva. Certo, pessoal? Você vai ouvir muitas coisas aí. Tá? Você vai chegar até saber que Eva teve relação com a serpente. Vai ouvir muitas coisas, muitas heresias que vão mudar. É por isso que você tem que estar informado da palavra, aprendendo. Quando faltar esse curso para a gente aprender, ficar preparado para se defender. Maria Madalena, esse caso de Maria Madalena. Os árabes dizem que ele saiu, foi tirado da cruz, casou-se com Maria Madalena e foi morar em Caxemira, e lá morreu de velhice. É muita coisa que tem. Então tem que estar vigilando. E uma certa vez chegou um homem que estava pregando na rua, e ele pregando, dizendo que o Senhor fez a mulher na costela do homem. E começou a pregar, e chegou um doutor, cirurgião, especialista em corpo humano. Ele chegou, ateu, aí ele disse: foi envergonhece, irmãozinho, agora. Só quando você está no Espírito, fazendo a obra de Deus, Deus não te deixa se envergonhar. Aí ele juntou com a equipe dele, disse: vou fazer vergonha esse irmão agora. Aí ele veio da multidão, ei, quer fazer uma pergunta aí a você? E aí, irmão, diga: eu sou cirurgião, especialista no corpo humano, conheço todas as partes do corpo humano, já fiz várias cirurgias, principalmente homem, todos os homens que eu abri, nenhum está faltando a costela. Como é que você diz que Deus fez a costela? Não era para estar faltando a costela? O irmão baixou a cabeça assim, orou a Deus, todo mundo diz: eita, que vergonha. Ah, o irmão foi lá e: Senhor, o senhor é cirurgião, né? Quantos homens o senhor já cortou a perna dele? Quantos jovens o senhor já amputou a perna dele? Quantos jovens?
Vários jovens já tiveram a perna amputada, eu fui quem fiz a cirurgia e ficaram de cadeira de rodas. Quantos deles, meu senhor cirurgião, tiveram filhos depois da cirurgia? Vários deles são pais de família hoje em dia. E quantos desses filhos dos amputados da perna nasceram godó? Parou o tempo. Deu para entender? Não é obrigado a gente estar faltando a costela, não. Entendeu? Se fosse de acordo com a lógica dele, todos que tinham perna amputada tinham que ter filho godó. Sem perna também. Certo? Então, a gente tem que entender que Deus é conveniente. Vai ter muitas heresias, muitas coisas para tentar perverter, mas ora a Deus, peça sabedoria a Deus, entendimento, lê a palavra, e você vai sair vitorioso. Aonde você vai disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farinhei uma disjuntora como diante dele. Aí, e aqui, disse a Adão, agora osso do meu osso, carne da minha carne. Ele é osso do meu osso e carne da minha carne. Porque ele disse a Adão, Deus disse que ia fazer uma mulher para ele tirar uma costela de Adão para fazer a mulher. Quer dizer que não existe mulher de certo? De pó. O pó foi Adão, e não quer dizer que ela não seja pó também, mas ela foi tirada dele, do lado dele, para que não esteja nem debaixo do pé dele, nem acima da cabeça dele. Ela tem que estar do lado. E o mundo tem uma impressão de dizer, o mundo tem a impressão de dizer que atrás de um grande homem Tem uma grande mulher, é errado. É do lado dele, não é por trás, é do lado. Ela foi tirada nem de baixo para não ficar de baixo, nem de cima para não ficar por cima. Foi tirada do lado para ficar, ó. E tem uma também que diz que o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. E a cabeça só nós somos o pescoço. Eu estou sabendo agora que mulher é pescoço, eu nunca soube disso. Eu invento de tudo, isso é negócio de. Então, pessoal, a gente vai parar aí nessa parte aqui, para onde foi aqui. a vontade de Deus aqui é só do homem. A vontade de Deus é só do homem, parou aqui, né? Mas terminar essa parte que não vai ter versículo para citar e na próxima semana, tá bom? Então, vamos, nesse momento, eu agradeço a Deus por essa aula que Ele nos concedeu. Todo mundo entendeu? Amém. Sem dúvida não, né? Então, eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe nossos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube. Tá? Eu não sei se estou falando com alguém que seja homofóbico, eu não sou racista, nem sou, como é que a pessoa dizer, espírita, não estou discriminando ninguém, tá? É uma decisão que a pessoa toma de viver assim, mas que nós não nascemos só para viver nessa terra, porque a gente vai partir dessa terra e vai para outra dimensão. E para outra dimensão, Deus deixou ensinamentos, instruções e regras que nós temos que obedecer aqui nesta vida. Então, se partir dessa vida, sem estar de acordo com a palavra de Deus, a pessoa vai para um lugar de tormento eterno. E Deus não quer que você vá. Então, é tempo de mudar, é tempo de se transformar, é tempo de aderir à vontade de Deus, mudar de vida, de atitude, de comportamento, servir a Deus, sendo feliz de verdade e aguardar a volta de Cristo, porque Jesus está voltando. Que Deus continue abençoando a todos.